Eu saúdo a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura e a nossa reflexão no capítulo 4 do livro de Êxodo. Nós terminamos o terceiro capítulo vendo a apresentação de Moisés, ou melhor, a apresentação de Deus a Moisés. Ele diz: eu sou o que sou, e é assim que tu deves dizer. Eu sou, me enviou a vocês. Queridos, quando nós sabemos quem é Deus, nada, nem ninguém pode destruir ou abalar a nossa fé. Portanto, queridos, não importa quem nós somos, não importa o que nós fomos, o que importa é quem está conosco. Gravem isso, queridos. E nós vamos começar o quarto capítulo dessa forma. Lembrando que não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, importa quem é Deus. E se nós soubermos quem é Deus, nada, nem ninguém pode abalar ou destruir a nossa fé. Porque o que importa não é nós, o que importa não é quem eu sou, o que importa não é o que eu tenho, o que importa é quem está comigo. Amém? Então Moisés replicou a Deus: mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão na minha pessoa e tampouco darão ouvido às minhas palavras, porque certamente contestarão. Não é possível que o Senhor tenha te aparecido? Perguntou-lhe o Senhor. Que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés. Um cajado, ordenou ele. Lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela assustado. E então ordenou o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se converteu num cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que o Senhor Deus, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito, e assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, embranquecida como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhes o Senhor: assim, se não acreditarem em ti, não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais e nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e derramarás a terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. No entanto, argumentou Moisés ao Senhor: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, é pesada a minha língua. Respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo, o mudo, uma boa visão, com boa visão ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, te peço que me envie outra pessoa, que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará o seu coração.
Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão. Eu vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será o teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou: Deixa-me ir e voltar aos meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: Vá em paz. Ora, Senhor tinha orientado Moisés em Midian: Vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés, sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montar um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus, e o Senhor ordenou a Moisés: Quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão hás de realizar na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: Assim diz o Senhor, meu primogênito é Israel. Eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel para que me sirva. Mais uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida do seu filho. Contudo, Zípora jogou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: Verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. E ela disse esposo sanguinário, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Nesse meio tempo, o Senhor ordena a Arão: Vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu, encontrando no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que o Senhor tinha instruído a Moisés, e em seguida Moisés realizou sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Queridos, Deus é o Criador e tem nas mãos todo o poder. Portanto, Ele pode intervir em qualquer situação. Ele tem a solução para acabar com qualquer sofrimento, qualquer. Aqui nesse capítulo, Moisés continua com as desculpas para se justificar e não fazer o que Deus mandou, né? Ele quer ir. As pessoas as pessoas fazem, as pessoas tentam fugir da missão o tempo todo. É porque, de fato, Moisés ainda não tinha tido uma experiência tão real com Deus, né? Ele continua dando as desculpas para se justificar e não fazer o que Deus está mandando. Ele diz que não vai ser aceito, que não tem nenhum talento natural. E por fim ele assume que não quer ir. As pessoas que ainda não aprenderam a depender de Deus sempre pensam que fazer o que Ele manda vai ser humilhante, que a derrota é inevitável, que ninguém vai dar ouvido. A ignorância sobre Deus realmente leva a um julgamento muito equivocado sobre Ele.
A ignorância sobre Deus faz com que simples humanos como nós pensem que, quando Deus dá uma ordem a nosso respeito, ele certamente está com o endereço errado. Quando se acabaram as desculpas, daí Moisés, com uma leve petulância, né, diz que ele acha um jeitinho de dizer, de pedir que Deus mande outro no lugar dele. E as pessoas fazem muito isso, né? Elas acham todo tipo de desculpa para justificar o medo de falar a verdade. Mas Deus conhece o mais profundo do nosso coração, do nosso sentimento, e Ele não vai ter problema em arrancar nossa máscara, acreditem. Ele vai derrubando todas as desculpas uma a uma. Faz isso porque não desiste de nós, de jeito nenhum. Só porque nós não mostramos interesse nele, nos seus planos, ou quando nós gritamos aos quatro ventos que não queremos fazer a sua vontade. Ainda bem que ele é assim, porque se Deus não insistisse com nós estaríamos todos perdidos. Moisés não estava sendo humilde com as suas desculpas, ele estava com medo, estava apavorado. E ele só aceitou aí depois de Deus prometer tirar todas as dificuldades do caminho, garantir que a missão ia ter êxito. Todas as desculpas de Moisés mostravam a falta de confiança em Deus, o medo de que Deus não fosse capaz de habitá-lo para que a obra fosse feita do jeito que ele estava dizendo. Quando se acabaram todas as desculpas, então Moisés se rendeu. E Deus precisou corrigir todos os erros do passado de Moisés, como ele corrigiu os erros do passado dos irmãos de José, de Jacó. Agora Deus precisou corrigir todos os erros do passado também de Moisés. Moisés tinha cedido aos caprichos da esposa, que era midianita, né? Mas quando Moisés chegou perto da morte, daí Zípora circuncidou o filho. Nós precisamos aprender que é impossível ser um verdadeiro cristão fora de casa, se não for um testemunho vivo na própria casa. Moisés ia libertar o povo, ia ensinar a lei de Deus para o povo, mas ele não havia feito com o próprio filho. O filho não era circuncidado porque era um capricho da mãe, a mãe não queria. Se nós não aprendemos que é impossível, completamente impossível nós ser um verdadeiro cristão só fora de casa, nós temos que ter um testemunho vivo na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos entender que para fazer o que Deus quer, primeiro, nós temos que ser o que Ele quer. Não tem jeito. Não dá para fazer o que Deus quer sem ser o que Ele quer. Entenderam? Aqui dos versos 1, vamos ver aqui no versículo 1, até o versículo 10. Nós vamos ver a paciência de Deus para lidar com a indiferença das suas criaturas. Moisés estava sendo indiferente ao plano de Deus, ao chamado de Deus. E Deus pacientemente ensinando ele, falando, conversando. Mas a partir aqui do 11 até o 14, aí a gente vê que Deus ajuda os que não creem
mas entendem que quando ele chama, ele mesmo capacita. Olha o que ele fez com Moisés, né? Aqui do versículo 11 até o 14. Teve uma hora aqui nesse meio tempo aqui que ele até, Deus fica irado, né? Diz, escuta, eu tô falando contigo, eu sou o Todo-Poderoso, qual é teu problema, tia? Ele estava ajudando Moisés a entender que quando ele chama, é ele quem capacita. Nós não temos que ter medo. Nós já sabemos que ele chama para nos dar o privilégio, porque é um privilégio, queridos, ser chamado por ele. Mas nós bem sabemos que se ele pudesse, se ele quisesse, ele poderia fazer tudo sozinho, completamente sozinho. Ele é o Todo-Poderoso. A partir aqui do versículo 15, até o 17, nós vamos ver que o Deus infalível simplesmente escolheu agir por meio de pessoas falíveis. E essa é a loucura do Evangelho. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu nos permitir ajudar, nos dar o privilégio de ajudar, de participar, melhor dizendo, né? Porque quem somos nós para ajudar? Ele sendo um Deus completamente infalível, os seus planos sendo completamente infalíveis, ele escolhe agir através de pessoas falíveis como nós. A partir aqui do versículo 18 até o final, até o 31, nós vamos ver que Deus é muito organizado. Deus é completamente organizado. Ele instrui muito bem os seus instrumentos. Ele instrui com detalhes os seus instrumentos sobre o que falar, sobre o que fazer. Queridos, nós precisamos entender que as coisas só não dão certo porque nós não seguimos as instruções à risca. Sempre nós achamos que do nosso jeito pode ser melhor isso, porque as pessoas se preocupam mais com o poder do que com agir corretamente. Se nós nos preocupássemos em agir corretamente, seguir as instruções à risca, as coisas seriam mais fáceis. O problema do ser humano, o nosso problema é o orgulho, que leva a gente a se preocupar mais em fazer bonito do que fazer certo. A boa notícia é que Deus tem métodos para nos moldar e fazer com que as suas ferramentas se submetam a Ele. Porque só quando Ele faz com que as suas ferramentas se submetam a Ele, é que Ele pode garantir que a missão não vai ser abortada, né? Mas Ele tem seus métodos, queridos. Deus age para libertar o homem da tirania do pecado. É assim. A Bíblia revela. Ai. Queridos, a Bíblia revela que o plano de redenção de Deus está em andamento. Enquanto nós vivemos neste mundo de pecado, nós sempre vamos lidar com problemas de tudo que é espécie. Aqui no capítulo 1, o faraó teve medo do povo de Israel. Se sentiu ameaçado, agiu por impulso para tentar resolver o problema dele. Enquanto os israelitas estavam enfrentando a escravidão do Egito, eles se multiplicavam rapidamente. O medo
fez com que Faraó massacrasse ainda mais. E eles tiveram que enfrentar também o assassinato dos seus bebês, lembram? Moisés, com o objetivo de ajudar o seu povo, matou um egípcio. Mas aí ele foi ameaçado de morte e teve que viver como fugitivo. E aí Deus entra nessa confusão toda para desenrolar esses problemas, para resgatar o seu povo. São as promessas de Deus, feita aos patriarcas, que começam a se cumprir na vida dos seus descendentes. É aí que as promessas feitas para Abraão, Isaac, Jacó e José. Essas promessas começam a se cumprir aí. O próprio Deus Criador arranca o povo com o braço forte da escravidão do Egito, convida Israel a crer nele e a seguir rumo à liberdade. Para essa missão, Deus convidou Moisés, um fugitivo. Ele chamou um fugitivo para participar dos seus planos. Mas aí Moisés se declara incapaz, gago, covarde, incompetente. Mas Deus se mostra irresistível e revela a ele os seus atributos, oferecendo a sua direção, a sua presença, a sua onipotência, a sua capacitação e a sua orientação. Aí a coisa muda de figura, né? É nesse contexto que Moisés se rende e aceita a missão. É assim conosco, né? Queridos, Deus oferece tudo isso para nós. Os seus atributos, a sua direção, a sua presença, a sua onipotência, a sua capacitação e a sua orientação. É nesse contexto que Moisés se rende e aceita a missão. E é nesse contexto que nós precisamos nos render e aceitar a missão que foi entregue a nós. É claro que nós não somos nada, como disse Moisés. É claro que nós não somos competentes, não somos capacitados. É claro que nós não merecemos. Mas Deus merece. É Deus quem capacita, é Deus quem orienta. E se nós seguirmos a orientação do onipotente, do onipresente, do todo-poderoso, com certeza a missão vai se cumprir completamente. Agora que Moisés aceitou o cargo de libertador, ele correu o risco de ser cortado por causa do pecado. Mas a sua esposa Zípora circuncidou o filho na última hora, né? Ai. Ah, queridos. Ela sabia que não. Ela sabia que não havia outro jeito. Queridos, sabendo que não há nenhum justo, nós entendemos que Deus não chama pessoas perfeitas. Ele mesmo capacita os imperfeitos e os torna perfeitos. E justifica os imperfeitos nele mesmo. É uma loucura, sim, mas essa é a loucura da cruz. Deus não se engana quando Ele nos chama para uma missão, mas nós cometemos um terrível engano quando nós rejeitamos o seu chamado. Quando nós entendemos e aceitamos o chamado de Deus, nós precisamos saber que a missão é específica e as ordens são muito claras. Nós não fomos chamados porque somos necessários. Não se convença, não se encha de orgulho. Nós não somos necessários. Nós só fomos chamados porque o dono da missão nos ama e ele quer nos dar esse privilégio.
Aceita. Viver o plano de Deus é um privilégio. Então, para viver os planos de Deus, nós precisamos viver separados do mundo, como quem sabe que vive para um grande propósito. Nós precisamos estar disponíveis para esses propósitos. Queridos, nós precisamos estar disponíveis para o propósito de Deus. Entenda isso, querido. Deus não precisa de nós não somos necessários para a obra do reino, mas Ele nos deu esse privilégio. Ele quer nos oferecer esse privilégio, aceita. Viver o plano de Deus é um grande privilégio. E quando nós nos entregamos para viver esse plano, para viver esse privilégio, então nós só precisamos viver separados do mundo. Viva o propósito de Deus como quem sabe. Como quem realmente sabe que está vivendo para um grande propósito. Não viva de qualquer maneira, querido. Viva o plano de Deus como quem sabe que foi chamado para um grande propósito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, nos perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Amém.